Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite. Graças a Deus. Nós somos batistas e pela misericórdia de Deus nós tivemos esse privilégio de conhecer o nosso irmão Rubens, uma pessoa fantástica, alguém realmente abençoado por Deus, e o Espírito Santo tem tocado no nosso coração. E eu acredito que a Bíblia, ela fala algo muito importante, que o nosso espírito testifica com o espírito dos irmãos que é de Deus. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Jonas, sou responsável da Igreja Batista Construindo Vidas e também fundador do Instituto Construindo Vidas. Aqui está a minha família, minha esposa, pastora Dalila, psicanalista, minha filha também está ali. Nós trabalhamos 11 anos na África do Sul. Para quem não conhece, a África do Sul é um país que fala inglês, e nós tivemos o privilégio de poder pregar o Evangelho por 11 anos lá. E o Espírito Santo nos trouxe ao Brasil. Nós somos cariocas naturais e nos trouxe diretamente para Goiânia, precisamente, num grande desafio que nós não imaginávamos que era para que nós pudéssemos fundar uma igreja. E assim Deus tem feito coisas maravilhosas, abençoado. Nesse período que nós estamos, temos conhecido pessoas fantásticas, pessoas extraordinárias, pessoas que querem conhecer a Deus. E uma delas, nesse período, foi o nosso irmão Rubens. Foi num café. Foi maravilhoso. E aqui, queridos, eu queria orar pela sua família, pedir a Deus pela sua casa. Uma coisa que Deus falou muito ao meu coração quando vim aqui, eu pedi a Deus, qual que é a direção? O que o Senhor quer que eu fale? E Ele falou algo forte. Eu quero dividir com vocês. Feche os seus olhos, por favor. Amado Deus e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pela fé, nós estamos aqui porque cremos na Tua Palavra e nos sentimos bem, à vontade. Percebível, meu Deus, o fluir do Teu Espírito aqui, na humildade, na unção da Tua presença, no amor e na fé, que é o que nós precisamos, meu Deus, para contrapor o reino do inferno. E eu quero Te pedir pela essa igreja, eu quero Te pedir pela família. Deus, essa família tem sido tão atormentada, tão atacada por forças malignas nesse mundo, de todas as formas, meu Deus, e esferas da sociedade. Nós temos visto, meu Deus, um trabalho incessante do reino do diabo para destruir. Eu Te peço que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa trazer luz, possa trazer força e, sobretudo, destruir toda a ação do inferno. Fala, meu Deus, para essa pessoa que chegou aqui desesperada, que quem olha para ela parece que está tudo bem, mas só ela sabe o que ela tem enfrentado dentro de casa. Só ela sabe, meu Deus, a dor que ela tem enfrentado por causa dos problemas com o marido, com o filho, com a esposa, enfim. Essa palavra, meu Deus, venha de encontro à necessidade do coração dos Teus filhos. Que ela possa ser a resposta da oração que foi feita num quarto em secreto, quando essa pessoa lutava batalhas que ninguém via, meu Deus, como Davi. E o Senhor, meu Deus, o honrou em público por causa das batalhas que ele lutou que ninguém viu. Então, meu Deus, toca. Prepara os corações nessa noite com o Teu poder. Que a obra do Senhor seja completa e perfeita. Eu Te peço isso de todo o meu coração, no nome do Senhor Jesus. E todos que creem, digam amém. Amém? Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Dá para me ouvir sem o microfone? Dá? Romanos capítulo 5, por favor. Eu vou desligar aqui porque a gente está gravando. Romanos capítulo 5. O texto fala sobre fé. E é a coisa que nós mais precisamos nesse momento, é a fé. No mundo que nós vivemos, onde a escuridão tem predominado pelas
pelas maldades? Como posso proteger a minha casa? Eu não tenho como salvar o mundo, mas a minha casa eu preciso proteger. A minha família, o meu lar, eu preciso proteger. Como que eu faço isso, bispo? Através da fé na palavra de Deus. Eu falo talvez com pessoas que estão enfrentando momentos muito difíceis. E família, querido, é uma coisa muito complicada. Porque é feita de pessoas diferentes, com diferentes gostos, diferentes perspectivas. E como que eu posso colocar tudo isso de uma forma que tudo vá de uma direção? Não tem outro jeito a não ser a palavra de Deus. Romanos capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém? Amém. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Quando a Bíblia fala sobre fé, preste atenção, olhe para mim, por favor. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela fala de um poder sobrenatural que está além da nossa capacidade humana. E é muito peculiar, muito pertinente nesse momento falar sobre isso, porque, queridos, os problemas que você enfrenta no seu casamento, na sua família, com seus filhos, vão além da sua capacidade. E os problemas são necessários por isso, porque, queridos, se você hoje tem uma situação financeira difícil, amanhã quando você tiver 1 milhão na sua conta, você vai também ter problemas. Os seus 1 milhão na conta não vai poder resolver o seu problema. Você vai depender de algo sobrenatural, de algo que está além. E eu quero falar para você sobre isso porque nós temos visto hoje nas nossas igrejas, nós temos visto hoje que existe um apelo muito importante, muito grande para cantar. E é bom, é muito importante. Mas, querido, não existe nada mais importante do que a palavra. Não existe nada mais importante do que as Escrituras, porque tudo que nós vemos é sustentado pela palavra do seu poder. Não é o poder da sua palavra. Não é o poder da sua palavra. A força não está no poder, mas na palavra. Por quê, bispo? Porque a palavra é o próprio Cristo. Então, quando eu creio na palavra, quando eu uso essa fé que eu tenho, baseada na palavra, então tudo é possível. Talvez você está aqui nessa noite com um filho viciado e todo mundo já falou para você: não tem jeito, acabou. Olha, eu conheço o filho da fulana, o filho da ciclana que passou por isso, estão há 10 anos, 20 anos, e quando você ouve isso, querido, teu coração desmaia. Mas eu quero dizer para você que Deus é maior do que o teu coração. Talvez você está dividindo o seu marido com uma outra mulher, talvez a sua empresa está se destruindo, e tudo que você vê ao redor diz para você: acabou, não tem mais jeito, está tudo acabado. Justificados, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé. O que significa isso? Quando eu sou justificado, eu estou livre. Eu não dependo das circunstâncias do mundo, das coisas que estão acontecendo. Porque, querido, se eu obedeço a palavra, eu não estou preso à naturalidade do que o mundo me oferece. Porque hoje em dia, querido, o normal é você sofrer com um filho viciado, com problemas do casamento. É normal. É normal o divórcio, inclusive dentro da igreja. O que nós mais temos visto são pessoas da igreja que confessam acreditar em Deus, vivendo com os mesmos problemas de pessoas que estão no mundo. E isso não é aceitável. Que Deus nós estamos buscando? Que Deus é esse que vê o sofrimento e não se manifesta? Eu vou te responder. Quando Deus enviou Abraão para poder escolher uma mulher para o seu filho Isaque, está em livro de Gênesis. Diz a Bíblia que o servo de Abraão, para escolher essa menina, ele disse assim: meu Deus, como é que eu vou escolher ela? Como que eu vou escolher essa moça para ser a mulher do filho do meu Senhor? E o Espírito Santo o dirigiu. Quando ele chegou no meio do poço, tinha umas mulheres dando água
pegando água, e naquele momento, preste atenção, naquele momento, o Espírito Santo falou para ele assim: você vai pegar e levar esses camelos até ela, e a mulher que der água para aquele camelo é a esposa do filho do seu Senhor. Preste atenção, foi Deus quem falou para ele. Será que Deus não sabia que Rebeca era estéril? Será que Deus não sabia que ela era estéril? Sabia, querido. Mas por que então que a promessa que Deus fez para ele não poderia ser com uma mulher que podia ter filhos? Porque a bênção de Deus, querido, é pela fé. As promessas de Deus, elas só se cumprem pela fé. Você pode ouvi-las, mas se você não crê, se você não toma uma atitude baseada nessa crença, não funciona, não resolve, não acontece. E é por isso que nós temos pessoas que estão assim dentro da igreja, com a família destruída e dando glória a Deus. Está tudo bem? Não está bem não, querido. Não aconteceu porque não houve uma fé compatível para que o milagre acontecesse. Então a Bíblia fala que a mulher que decidiu dar água para os camelos, e era algo difícil porque um camelo bebe mais de 900 litros d'água. E não tinha só um camelo. Aconteceu de ela dar água, e quando ela acabou de dar água, ele: você vai ser a esposa do filho do meu Senhor. E ela se casou. E o tempo passou e ela não pôde dar à luz. E diz a Bíblia que ele orou a Deus. O que ele fez? Ele orou a Deus. No livro de Isaías está escrito assim. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, papai. Glória, glória. Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu vou ler do versículo 26, que diz assim: desperta minha memória e entremos juntos em juízo, para que possas justificar. Deus está dizendo para o povo assim: olha, eu quero que vocês despertem minha memória. Me faça lembrar. De quê? Cada um de vocês tem uma promessa. Eu tenho certeza disso, eu tenho uma promessa. Há mais de 29 anos atrás, quando eu me converti a Cristo, uma promessa veio para mim, Isaías 41:9, eu guardo ela até hoje e ela se cumpre até hoje. Eu te escolhi e não te rejeitei. Eis que envergonhados e confundidos estão todos que estão indignados contra você, reduzi-los a nada. Não temas, vermezinho de Jacó, povozinho meu, eu te ajudo, eu sou contigo. Querido, se eu te contar o que eu já enfrentei, não só aqui, mas fora do país, num país onde nós não temos, querido, nada de igual ao que nós vemos aqui. Eu estou em outro estado, mas é Brasil e é tudo a mesma coisa, a comida, a cultura, tudo a mesma. Num outro país onde a língua é outra, a cultura é outra, as pessoas pensam de uma forma diferente, nós enfrentamos situações terríveis, mas Deus foi com a gente ali. Amém. E nós prosperamos. Por quê? Por causa da promessa. Deus lembra da promessa? Lembra daquilo que o Senhor falou que ia fazer? O Senhor prometeu isso e isso e isso. E é o que Ele está falando: desperta a minha memória. Será que Deus não é louco? Será que Ele não lembra das coisas que Ele fala? Ele lembra. Mas é a fé, querido, que Ele nos deu, que são o poder de Deus para que a gente possa vencer. Você precisa estar inconformado, você precisa ter essa certeza, porque, querido, se você crê num Deus vivo, é como a canção que cantamos: quem já esteve no Santo do Santo não consegue ver outro lugar. Quem conheceu o poder de Deus não consegue aceitar o resto. Entende o que eu estou falando? Quem crê na palavra de Deus, que não pode se dobrar ao que o mundo diz. Porque o que é normal hoje é um divórcio. As pessoas não lutam mais pelos seus casamentos. O que é normal hoje? Uma pessoa fica velha, joga ela no asilo, que a gente vê demais nos asilos que a gente faz visita. Situações que você fica fora de si, crianças abandonadas no orfanato que nós visitamos. O sofrimento e a dor é uma coisa normal. E por que Deus levantou a gente? Para que a gente possa contrapor essa situação. O mundo que nós vivemos diz que pau que nasce torto não se direita, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então eu não sei, querido, o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: isso aqui é verdade. Funciona. Funciona, isso aqui é verdade. Mas por que, bicho, que não tem acontecido? Você sabe que é verdade, mas você não tomou nenhuma atitude em relação a isso. A fé, querido, sem obras é morta. Eu vou dizer para você, vou provar para você aqui agora. Quantos de vocês que enfrentam problema no casamento, você faz o que a Bíblia diz?
poucos. Quando você tem um problema com a sua esposa, a Bíblia fala o quê? Maridos, amai vossas mulheres. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Quando você enfrenta problema, o que você faz? Você grita com ela, você briga com ela. Você não está obedecendo. Então não tem resposta. Você compreende o que eu estou falando? Quando o seu marido tem problemas, o que a Bíblia fala para você? Obrigado, querido. O que a Bíblia diz para você? Mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como a igreja é ao Senhor. Mas o que acontece? Essa mentalidade feminista do mundo faz você querer brigar, gritar, discutir, desrespeitar, desonrar seu marido. E o que acontece? Não tem resposta. Mas quando alguém que tem coragem de colocar essa mentalidade do mundo para fora por causa da fé, porque não tem outra coisa capaz de fazer isso. Jesus disse que essa é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A fé. Ponto final. Você não vai vencer os seus problemas, você não vai vencer essa situação se você não usar a fé. Não existe outra coisa para fazer. A fé. Eu pergunto para você, você acredita na palavra? Amém. Agora eu pergunto para você, o quanto você acredita nessa palavra? Tá vendo o silêncio? Quando eu perguntei para você se você acredita, você disse que crê. Mas eu pergunto o quanto que você está disposto a sacrificar o seu eu, o seu ego, a se colocar na brecha, na situação, na condição que Deus precisa para usar você e transformar a sua esposa, transformar o seu marido, transformar o seu filho. Entende o que eu estou falando? Amém. Quando a pessoa tem fé, querido, quando nós temos a fé na palavra de Deus, nós não usamos subterfúgios. Bispo, eu creio. Então, se você crê nisso e você tem problemas no seu casamento, então você começa a se alinhar à palavra de Deus. Como que eu faço isso, bispo? Você crê em Deus, tem problema no seu casamento e você não é casado, o que você faz? Eu vou casar. O que é isso? Isso é fé. Mas eu vou casar com uma pessoa que me dá problema? Exatamente isso, porque para você ter o resultado do que ele está falando, você tem que estar alinhado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então quando você se coloca na palavra de Deus, então você automaticamente começa a ter os resultados daquilo que está escrito. Você entende o que eu estou falando? O meu coração ardeu para vir aqui e falar sobre essas coisas com você. Porque é uma necessidade muito grande na igreja, pastor. É uma necessidade muito grande na igreja. Tem se falado de muitas coisas, mas não tem ensinado as pessoas a respeito da fé, que é a coisa mais importante. É a fé que faz você falar com Deus. É a fé que faz você acreditar que esse livro aqui não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. É a fé que faz você ver o sobrenatural. É a fé, querido. É a fé que faz você dar uma oferta que honra a Deus, como foi falado aqui, porque, querido, oferta, querido, é adoração. E eu pergunto para você, você sabe por que Deus pede que você o adore? Você acha que Deus precisa de dinheiro? Você acha que Deus precisa de pessoas que cantem para Ele? Ele tem anjos, querido. É como o pastor falou, a nossa voz para Ele, querido, é como nada, mas eu costumo dar exemplo para as pessoas entenderem. Eu lembro da Carolina quando ela era pequenininha, e você sabe quando a gente tem um filho pequeno, gente, é maravilhoso demais. Não que não seja agora, você é maravilhosa, uma filha fantástica, mas é maravilhoso quando você tem uma criança pequena e ela está todo o tempo querendo agradar o pai, e ela faz um desenho, uma coisa, eu vou falar agora, eu quero que você entenda, uma coisa que não tem forma e é vazio. Aqueles desenhos que você não entende nada, mas é lindo. É verdade. Não é lindo para você? É ou não é verdade? Eu via aqueles desenhozinhos que ela fazia para mim e me trazia, eu não entendia nada. Ah, rapaz, era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Aleluia. Assim é a nossa fé. A sua fé em Deus, aquilo que você faz para Deus, não muda em nada quem Ele é, mas muda você. A adoração transforma você. Quando você adora a Deus, você não transforma, você transforma a si. Você muda-se para se tornar como Ele. Quem adora a Deus, querido, sabe quem é Deus. Ele pede que nós façamos um culto racional. Então, justificados, pois. Tem muita coisa para falar aqui, gente. Tem muita coisa. Só nesse verso aqui. Justificados, pois, mediante
mediante a fé, temos paz com Deus. Quem é justificado? Quem tem fé. E não é essa fé normal que nós temos. Por exemplo, fiquem de pé, por favor, todos, em nome de Jesus. Quando eu peço você para ficar de pé, você conta com a fé natural que todos têm. Se tivéssemos aqui alguém que tivesse um problema nas pernas, que não pudesse ficar de pé, ele teria que usar a fé sobrenatural. Entende o que eu estou falando? E é sobre essa fé que eu estou falando para você. Só que essa fé só opera quando não há mais condições. Essa fé só opera quando o que você tem não resolve o seu problema. Essa fé só opera quando, querido, você está numa situação onde ninguém pode te ajudar. E é por isso que você está enfrentando o que está enfrentando. É por isso que você está passando o que está passando, porque Deus está permitindo você passar por isso, para que você manifeste a fé. A fé que resolve. A fé que está baseada na palavra de Deus. A fé que traz existência ao que não existe. É isso que Deus quer que você entenda. Ele quer fazer. Aleluia. Deus está mandando eu falar para você: filho, eu não fiz ainda porque você não creu em mim, como eu espero que você creia. Deus está falando para você. Tem pessoas aqui que estavam assim: meu Deus, para que o Senhor não me ouve? Eu estou te ouvindo, só que você não está usando a fé como eu te ensinei. Você não está usando a fé como eu disse que tem que ser. Eu conversava com uma pessoa hoje pelo telefone, ela falou: bispo, eu não consegui ir para a igreja, porque é uma pessoa que começou na igreja hoje. E você sabe, quando você começa na igreja, querido, o diabo se levanta de tudo quanto é jeito. Problemas e situações para que você não vá à igreja. Acontece de tudo. Para ela aconteceu assim: o filho ficou doente, a luz acabou, o carro estourou o pneu. E aí a pessoa fala: não dá para ir. Eu olhei para o meu filho na cama assim e falei: ai, tadinho, tá dormindo. Aí quando ela falou para mim, ela esperava que eu entendesse, que eu, falasse para ela assim: tudo bem, mas não é isso que a gente tem que fazer. Eu falei: querido, entenda uma coisa, a fé, ela não tem a ver com sentimentos. O Senhor Jesus estava falando com os discípulos descendo de Jerusalém, disse assim: olha, eu vou ser preso, vou ser condenado à morte e eles vão me matar. O que Pedro falou? Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. O que é isso? Sentimento. Sentimento, emoção. Não, de forma nenhuma isso vai acontecer contigo, Senhor. E o que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Jesus não falou com Pedro. Pedro se ofendeu porque ele se permitiu usar pela emoção. E quantas vezes a emoção que você tem, o seu sentimento, impede você de fazer o que Deus mandou você fazer? Quantas vezes a sua emoção e o seu sentimento impede você de fazer o que Deus mandou você fazer e você fica longe daquilo que era para estar na tua mão já? A sua fé, querido, salva. Você tem uma fé, e essa fé é poderosa. Preste atenção, você que está me assistindo aí no YouTube. Você tem uma fé, e essa fé é poderosa. Só que ela se torna poderosa quando está baseada na palavra. A sua fé, a minha fé, ela tem o poder de trazer existência ao que não existe, mas acontece quando você está baseado na palavra. Peraí, justificados, pois, pela fé? Ok, eu tenho um problema aqui no meu casamento. O meu marido é uma pessoa problemática. O que a Bíblia diz com respeito a isso? Mulheres, sede submissas aos vossos problemas. Eu vou me submeter. Ah, mas ele não merece. Não é questão dele merecer, não é por ele, é para Cristo. Você entende o que eu estou falando? Não é por causa dele, é para Cristo. A minha mãe, querido, quando eu vivia a minha vida errada, eu fazia as coisas erradas, ela orava: meu Deus, salva meu filho. Sabe o que acontecia? Deus salvava, porque eu estava fazendo o que não prestava, agindo errado, e Deus me livrava por causa da oração dela. Só que ela não dormia, não tinha paz. Ela não tinha paz. Um dia o pastor falou para ela assim: você está orando errado, você tem que pedir a Deus para fazer o que tem que ser feito. Pede a Deus para fazer o que tiver que ser feito, mas que salve ele, que você vai poder cuidar dele. E aí você vai ver o que vai acontecer. Exatamente aconteceu. A fé, querido, não tem sentimentos. Enquanto você orar pelo seu marido com sentimento, enquanto você orar pela sua mulher com sentimento, enquanto você orar pelas pessoas, não tem resposta. Não há sentimentos, querido. É fé. A fé, definição de fé: fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Quando você ora assim, você deixa na mão dele, de fato. Ele sabe o que faz. Por isso que às vezes você vê pessoas passando situações e elas não mudam. Sabe por quê? Porque ainda não foi o que ela precisava passar. Você olha assim e fala: meu Deus, agora ele se converte. Não se converteu. Sabe por quê? Não, porque não era o que ele precisava. Continua orando. Deus faz o que tem que ser feito. Faz o que tiver que ser feito, o que ele precisa, o que ela precisa passar para poder se converter. Faça.
E eu garanto para você, querido, que essa situação muda, porque a Bíblia ensina sobre isso. A fé, querido, não tem sentimentos. A fé não tem emoções. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando a gente tem fé, a gente tem paz. A minha mãe começou a dormir e eu passei o inferno. A minha mãe começou a dormir, descansar, e eu comecei a ver tiros em cima de mim. A minha mãe começou a dormir, descansar, e eu comecei a me esconder em becos para não morrer, porque eu estava fazendo o que não presta, eu estava me envolvendo com a mulher de um bandido. É isso aí, meu irmão. E o que aconteceu? O que tinha que acontecer. Eu tive que ver aquilo acontecer para me converter. E quando eu vi, querido, eu mudei. E lá se vão 28 anos que eu estou nessa fé e eu nunca mais me abandonei a fé. A minha mãe nunca mais teve problemas comigo. Por quê? A fé resolve, querido. A fé resolve. Ela só não resolve quando não há o quê? Obediência. Podem sentar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém? Amém. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. O que é graça, gente? É tudo que nós precisamos, porque não merecemos nada. Não merecemos nada. A graça de Deus é a capacidade que Deus nos dá para sermos quem não podemos ser. A graça de Deus não é uma capacidade para eu continuar vivendo o que é errado. A graça de Deus é o poder de Deus em mim para me transformar em quem eu não posso ser, para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Glória a Deus. Então é a sua fé. A sua fé. Toda vez que Jesus curava uma pessoa, o que ele dizia? Vai, eu te salvo. É isso que ele falava? Vai, eu sou contigo. É isso que ele dizia? Não. A tua fé te salvou. Então Deus está falando para você nessa noite, você que tem um problema com o seu filho, um problema com o seu marido, um problema numa situação que parece não ter solução, e mais, um problema que já vem se arrastando por anos, um problema que vem estando, sabe, atormentando você, sugando, te drenando, levando a sua força, atormentando você, fazendo você ficar doente. Bicho, o Senhor está dizendo que tudo isso eu passei porque eu não tive fé? Sim, querido. A fé é a vitória que vence o mundo. O que o mundo diz para você com respeito ao seu problema? Não tem jeito. É assim mesmo. Todo homem não presta. Você tem que aceitar seu marido assim porque não presta. Toda mulher não presta. É desse jeito. Ah, é adolescente. Ah, é assim mesmo. Queridos, eu entendo que existe um poder extraordinário na ciência. Compreendo. Mas se você for estudar os filósofos e os estudiosos, aqueles homens que fizeram a diferença com intelectos gigantes como Einstein e todos eles, você vai ver que a vida deles foi uma vida de sofrimento e dor. Porque o seu intelecto gigante, a capacidade de entender coisas que nós não conseguimos entender, a sua inteligência não pôde salvar seus filhos, mudar as suas famílias, transformar a si mesmo. Por isso que na realidade muitos deles são ateus. Porque não conseguiram entender. Muitos deles ensinam que a fé assassina o intelecto e não é verdade. A fé vai além do intelecto, vai aonde o intelecto não chega. Porque você há de convir comigo a situações que você para e diz assim, cara, eu não entendo o que Deus está fazendo. Mas a fé diz, mas mesmo assim eu vou continuar crendo porque eu sei que Ele sabe o que faz. Amém? A fé vai além daquilo que você não entende. Então, ainda que você esteja aqui, bispo, mas eu não entendo. Está longe da minha capacidade de compreensão, está tudo bem. Ele não pede que você entenda. Ele pede que você creia. Foi o que ele falou para Josué. Eu só preciso que você tenha força, seja corajoso e seja forte. Tenha força e coragem. Coragem para quê? Para continuar indo quando tudo dizer não. Eu preciso que você tenha força para suportar as pancadas, porque isso vai vir. Lembre-se, o sol nasce para todos. Nós podemos enfrentar situações difíceis e adversas. Nós não estamos livres de passar pelo que as pessoas que não acreditam passam. Mas uma coisa é certa, o resultado não é o mesmo. Se você crer.
o resultado não é e não será o mesmo, porque isso aqui não é um papel escrito por homens. Isso aqui é a palavra de Deus. E Deus me mandou vir aqui para dizer para você que a palavra dele funciona. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nessa noite, mas Ele mandou dizer para você: a palavra dele não é como palavra de homens. Ele não mente. Está escrito: porquanto é impossível que Deus minta. Gente, crê em Deus. Em nome do Senhor Jesus. Acredite em Deus. É momento de você manifestar essa fé. É momento de você tomar uma atitude diante de Deus e falar assim: olha, eu vou crer. Não importa o que vai parecer, eu vou crer na tua palavra. Eu vou confiar no Senhor. Está tudo caindo, quebrando, eu continuo confiando no Senhor. Sabe o que vai acontecer? Um milagre. E você vai ficar tão feliz por ter confiado nele. Você vai ficar tão feliz, a sua fé vai se fortalecer de tal maneira, porque você fala: poxa, Deus falou e eu acreditei. Obrigado, Senhor. Graças a Deus pela fé. Graças a Deus pela fé, querido. É tão bom você ver o resultado da sua fé. É tão importante você entender que Deus ouve você. E é por isso que o diabo trabalha dia e noite para te esconder essas coisas. O que eu estou te falando aqui é muito simples, mas é essencial, querido. É a base da nossa vida, do porquê estamos aqui. É a fé, querido, que salva você. É a fé que faz uma pessoa abandonar o pecado. Porque se o camarada está vivendo no pecado, preste atenção, se eu estou vivendo no pecado e eu tenho aqui uma promessa de que se eu buscar a Deus, essa situação vai mudar. Porque o que é o pecado? O que é o pecado senão aquilo que nós queremos da forma errada? Para pensar. O que é o pecado senão aquilo que eu quero de forma certa do meio errado? É exatamente isso. A pessoa que está vivendo amigada, ela quer ser feliz no amor, mas o diabo está dando o quê? O caminho errado. Está dando legalidade e o diabo vai entrar, então não tem como ser feliz ali. Você tem o prazer da emoção do relacionamento, mas não tem felicidade. Você entende o que eu estou falando? Você quer o dinheiro e ele coloca situações fáceis para você poder ter o dinheiro, roubando, enganando, subornando, pisando nas pessoas, fazendo coisa errada. Você tem o dinheiro, mas você não usufrui. Você é escravo. Você entende o que eu estou falando? O pecado é isso, querido. O pecado é o que você quer do jeito certo, da forma errada. Então, se eu creio na palavra, se eu creio no que está escrito, então eu saio fora da pornografia, eu saio fora do adultério, eu saio fora, porque eu não preciso disso. A palavra me garante. E eu creio que Ele não mente. Você entende o que eu estou falando? A fé, querido, muda tudo. A fé transforma as situações. A fé vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. E é isso que Deus mandou falar para você. Fé, a fé, querido, você tem uma fé. Só que ela só tem poder se estiver baseada na palavra. E eu garanto para você, tem uma palavra que você pode aliar a sua fé para resolver o teu problema. Eu não tenho dúvida, tem aqui. Eu acredito que você já até sabe. Essas revelações que Deus está explodindo dentro de você. Essas coisas que estão acontecendo agora dentro de você. Eu tenho certeza, é como se eu pudesse ver o Espírito Santo falar assim: tá vendo? Lembra daquilo? Conecta com isso e explode algo dentro de você. E você, meu Deus, glória a Deus. Essas revelações, queridos, são poderosas. É mais fácil arrancar a tua cabeça do que tirar isso dentro de você. Se você crer nela e colocar em prática, ela vai ficar mais forte, porque vai trazer resultados. A sua vida, querido, não vai ser mais a mesma se você crer no que eu estou lhe dizendo. É tempo de você manifestar a sua fé. É tempo de você manifestar a sua fé. Como que eu faço isso, bispo? Existem várias formas. Você que não jejua, começar a jejuar por aquilo que você acredita. Por quê? Quando você jejua, você está dizendo assim: Deus, eu quero essa resposta mais do que comer. Você está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo. É quando você tem uma oferta, um dinheiro que não resolve o seu problema, não paga a sua dívida, e você fala assim: Senhor, eu vou dar. Eu lembro alguns meses atrás, eu estava conversando com ele e eu tinha um dinheiro na conta que não resolvia o meu problema, não pagava o aluguel da minha igreja. Era
era o que eu tinha. E eu mandei para ele. É mentira? E ele falou para mim: bispo, era o resultado das nossas orações aqui para nossa igreja. E eu vou te dizer o que aconteceu. Uma pessoa do Rio de Janeiro enviou para a gente 5 mil reais. Naquele dia. 5 mil reais. Era o aluguel da igreja e mais um dinheiro. A fé, querido, muda a situação. A fé transforma. Você está doente? O que você está fazendo por causa disso? Não estou dizendo para você parar de tomar remédio, não. Eu estou perguntando para você o que você está fazendo a respeito. Você crê no que está escrito? Está escrito o seguinte: ele levou sobre si as suas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Queridos, ele já levou. O teu problema é uma grande mentira do diabo. E eu pergunto para você: você vai acreditar no que o diabo disse ou no que Deus está falando para você? Isso fala da sua fé. O que você acredita? O que você quer que o diabo disse que só ele pode te dar? Eu te garanto, Deus pode fazer muito mais. A Bíblia diz que Ele pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele ama você. Querido, você é amado por Deus. Por que Ele não resolve? Porque Ele te deu a fé. Você é capaz, você tem condições para fazer isso. Você só tem que parar de sentir pena de você. A Bíblia diz assim, ó: não há limites em nós, mas nós somos limitados por nossas emoções. Você não tem limites. Deus te trouxe aqui para falar isso para você. Que Ele pode resolver o teu problema. Ele pode, sem dúvida, querido. Sem dúvida. Quando você acredita no que está escrito aqui, você não depende mais desse mundo. Você saiu do mundo e está no reino de Deus. O reino de Deus é assim, querido. O reino de Deus não é como o reino de Mamon. O reino de Deus é o seguinte: quem dá, recebe. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos dará. Entenda o que estou falando para você. Deus quer que você use a sua fé. Entenda, pelo amor de Deus. Deus não quer que você sofra mais com isso. Use a sua fé. Bispo, como que eu vou entender? Quando você ouvir a palavra, uma voz vai explodir dentro de você. Faz isso. Não pense 2 vezes. Não repense. Não segure. Faça. Use a fé. Use a sua fé. E você vai ver o resultado. Muitas vezes você vai estar na igreja, o homem de Deus vai estar no altar pregando uma coisa, e naquele momento o Espírito Santo, na sua dor, vai falar assim: faz isso, creia. Então faça. Você não tem que falar com ninguém. Faça, creia. E você vai ter o resultado. E quando o resultado vier, você tem que testemunhar. Você tem que falar: olha pessoal, tal dia eu estava assim, assado, e Deus me abençoou porque eu tomei essa atitude. Faça isso. Você entende o que eu estou dizendo? Você recebeu o que Deus tinha para dar para você? Então fique de pé, porque eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está em online. A sua vida vai mudar. A sua fé pode mudar a sua história. Tudo que você precisa está dentro de você. É a fé. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Você vê, nós somos uma semente. Você crê que você é uma semente? Amém. Você é uma semente que Deus plantou no meio da sua família. E se você for plantado, tudo que você tem, tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa ser plantado aonde, bispo? Na palavra. Feche os seus olhos, por favor. Poderoso Deus, em nome de Jesus, eu entreguei aquilo que o Senhor me deu, meu Pai. E eu creio, meu Deus, eu creio de todo o meu coração. Abençoa teu povo, meu Pai. Abençoa eles, meu Deus, que essa palavra possa arder dentro deles. E quando eles olharem para o problema, para a situação, aquilo que os tem afligido, aquilo que está por trás da sua dor, Deus, em nome de Jesus, que essa fé sobrenatural exploda, meu Pai, numa atitude, meu Deus, de fé, numa atitude, meu Deus, que vai chamar a tua atenção, numa atitude que vai fazer o Senhor rir como riu, quando aquela mulher disse: sim, Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor disse: mulher, grande é a tua
tua fé, porque não esteve envolvida com emoções, faça-se contigo como creres. É quando o teu marido, o teu casamento, a tua família, o teu lar, a tua prosperidade, a porta que estava fechada vai se abrir. Em nome de Jesus, que aconteça isso agora aí onde você está. Aí no hospital, aí em casa, em nome de Jesus, aqui agora. Deus, que essa fé possa conduzir teus filhos no caminho da vitória. Eu os abençoo, meu Deus, com a certeza de que nós vamos colher o fruto disso, a 100, a 60, a 30 por 1, para a glória do teu nome. Todos que creem comigo, digam amém. Amém. Graças a Deus pela fé. Dê forte suas palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Eu agradeço a participação. Pastor, que Deus abençoe o senhor. Eu agradeço, de verdade. Eu me sinto aqui em casa, de verdade. O ambiente dessa igreja é extraordinário. De verdade. De verdade, pessoal. Eu preciso falar isso para vocês. A simplicidade, é algo que eu não tenho palavras para expressar. E só confirmo o que eu precisava dizer para vocês, porque não é justo. Não é justo que vocês sofram, passem o que tem passado. Eu não sei do que eu estou falando, mas você sabe do que é. Crendo num Deus tão vivo e tão poderoso. Deus funciona, queridos. Ele está vivo. E se você crer, você vai ver resultados ainda esse mês na sua vida. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe.